Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta é disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 14, que é o encerramento do nosso terceiro trimestre de 2018. E eu desde já quero agradecer o carinho e o interesse, parabenizo o interesse de todos os alunos e professores que ficaram conosco nessas lições do terceiro trimestre. Que Deus abençoe a todos. Chegamos ao final desse terceiro trimestre e a lição tem hoje o tema Entre a Páscoa e o Pentecoste. Nós vamos aqui estudar este assunto que parece ser algo comum, algo aí que de repente muitas pessoas dizem, Páscoa e Pentecoste é algo bem conhecido, já sabemos tudo sobre isso, porém nos surpreende acerca dos significados e a edificação e as lições que aprendemos quando estudamos esses temas. Por exemplo, Páscoa, nós vamos aprender aqui que é a celebração da salvação. E Pentecoste é a celebração da união do povo de Deus. Páscoa, salvação individual. Pentecoste, alegria coletiva. Tudo tem um significado na Bíblia. Nós vamos ver que Páscoa exclusivamente fala da salvação individual que Cristo proporcionou para as pessoas. Páscoa é uma festa caseira. E Pentecoste, alegria comunitária. Alegria comunitária é uma festa coletiva. Então nós vamos aprender aqui que Páscoa fala de individualidade, Pentecoste, coletividade. Páscoa, salvação individual, Pentecoste, reunião do povo de Deus. É algo no coletivo. Então nós vamos aprender aqui nesta lição. A lição tem 3 partes. A primeira parte diz Cristo, nossa Páscoa. Primeiro tópico, definição. Segundo tópico, cerimônia pascual. E terceiro tópico, simbologia. Subsídio teológico. Lendo aqui os nossos slides, você prestando atenção, acompanhando, depois você pode baixar e você vai então receber a edificação. Subsídio teológico. A palavra Páscoa significa passagem. A passagem do anjo, os irmãos já conhecem, a passagem do anjo resultou na libertação do povo de Deus lá do Egito. Os irmãos já sabem a história. Porém, é importante lembrar que o anjo livrou os hebreus da morte devido ao sangue do cordeiro que estava nos umbrais das portas de cada casa. No próximo slide nós temos aqui a letra B, a cerimônia. Então, a letra A vai falar aqui da palavra Páscoa, o significado, que é passagem. A letra B, cerimônia, são os tópicos da lição. Exclusivamente exigia que cada família estivesse dentro de suas casas, para que a salvação viesse para toda a família. Então, quando fala em relação à Páscoa, passagem, os irmãos sabem que o anjo passou por cima e pelo fato de ver o sangue nos umbrais das portas, isso significava que o povo estava obedecendo à vontade de Deus, sacrificando o cordeiro e passando o sangue. Naquela época, naquela ocasião, a obediência do povo em sacrificar o cordeiro e passar, representava que eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Então, quando o anjo via o sangue, o anjo entendia, estes estão cumprindo a vontade de Deus. Então a morte não viria sobre aquela casa. Então a cerimônia, ela exigia que fosse exclusivamente feita em cada casa, porque Deus queria salvar cada família. Então exclusivamente exigia que cada família estivesse dentro de suas casas, para que a salvação viesse para toda a família. Agora, letra C, simbologia. A Páscoa apontava para a salvação proporcionada pela pessoa do Senhor Jesus a todos os que creem no seu sacrifício. Vamos aqui para o próximo slide. O sacrifício nas casas dos hebreus, lá no Egito, representava o grande desejo de Deus em salvar o indivíduo, em particular, juntamente com sua família. Então, o fato de Deus pedir sacrifique nas casas, era Deus mostrando o desejo dele em salvar os indivíduos com suas famílias. O grande propósito de Deus é esse, salvar o indivíduo com a sua família.
A salvação, visto que a salvação é individual, cada ser humano precisa ter em sua vida o sangue do Cordeiro para a remissão dos seus pecados. Aplicação. Jesus disse: "Este é o meu corpo, que é dado por vós", lá em 1 Coríntios 11, 24. A Páscoa é a celebração do sacrifício salvador do Senhor Jesus. Então, quando Deus pediu: "Sacrifiquem o Cordeiro", cada família coloque o sangue nos umbrais, e eles fizeram isso em obediência, então o sangue era o sinal da obediência que eles estavam tendo para com a vontade de Deus. O anjo passou e não houve morte na casa deles. Essa passagem trouxe morte na casa de quem não obedecia a Deus. E aí então isso trouxe um grande temor no coração de Faraó, e Faraó, por causa da passagem do anjo, libertou o povo do Egito. Aí o povo, Deus pediu: "Vocês a partir de hoje comecem um calendário novo na história de Israel, dos hebreus", tanto que mudou o calendário deles a partir dali, e eles então celebravam anualmente a libertação proporcionada pela passagem, o Pessá, a passagem do anjo, que trouxe lá o livramento para obedientes e juízo para desobedientes. E aí eles sempre celebravam. Porém, isso apontava para o desejo de Deus em salvar a humanidade por meio do sangue de Jesus. Hoje, eu vou falar um pouco mais na lição, mas já adiantando, hoje todo aquele que obedece a Cristo, se arrepende dos seus pecados, a justiça de Deus entende que esta pessoa, ela está crendo no sacrifício do Senhor Jesus e sobre ela haverá justificação. É por isso que nós falamos que está sobre nossa vida o sangue de Jesus, que na verdade é a justificação que vem em crermos neste sacrifício, arrependermos dos nossos pecados e obedecer à vontade de Deus. Aí então vem a justificação pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Aleluia! Nós temos aqui a segunda parte da lição, que fala sobre o Pentecoste, a festa das primícias. Então, primeiro tópico, definição; segundo tópico, cerimônia ou cerimonial; e terceiro tópico, a simbologia. Letra A, subsídio teológico. Letra A, a palavra Pentecostes é conhecida também, significa 50º. O que é isso? Depois de 49 dias ou 7 semanas, os judeus ofereciam as primícias das colheitas que se iniciava depois da Páscoa. Ou seja, ocorria a Páscoa, no outro dia, após a Páscoa, começavam as colheitas, semanas das colheitas. Então, eles ficavam ali 7 semanas, e depois, no final das colheitas, no 50º dia, eles ofereciam a Deus as primícias das colheitas, chamada então de Pentecostes, ou festa das primícias. Vamos aqui, letra B, o cerimonial. Enquanto que a Páscoa era uma festa caseira, o Pentecostes era uma festa comunitária. Letra C, simbologia. Enquanto que na Páscoa se celebra a salvação, no Pentecostes se celebra a união. Vamos lá? Próximo slide. O grande desejo de Deus é salvar o ser humano e congregar todos os salvos diante de sua presença. Por isso a Páscoa e também o Pentecostes. Páscoa, salvação; Pentecostes, união e celebração. Lembrando que as primícias eram os melhores frutos, e para Deus os melhores frutos é visto na união pura de seu povo. Então, se alguém quer oferecer algo para Deus como primícia agradável, como os melhores frutos, é só estar em união com os seus irmãos, com o seu irmão, e se apresentar diante de Deus, que é uma oferta de primícias para Deus. Por isso, Jesus disse que a vontade de Deus é que todos sejam um, conforme João 17 e 21. Daí o porquê do Pentecostes. Vamos lá, o próximo slide. Também no dia de Pentecostes foi oferecido para Deus os primeiros frutos do trabalho da igreja, que foi quase 3.000 almas, que foi um dia bem oportuno para que o fruto da igreja fosse oferecido para Deus. Visto que os frutos das colheitas eram oferecidos no 50º dia, então Deus achou muito oportuno. Deus é estrategista, né? Como já estava na época da graça, e Deus tinha um propósito de evangelizar o mundo, então tinha ali pessoas de várias partes das regiões que rodeavam Jerusalém, e aí distantes também, inclusive.
inclusive da Europa, da África, estavam ali no Oriente. Então Deus é estrategista. No dia de Pentecostes, Deus já usou esse dia como uma estratégia evangelística. E Deus então derramou a plenitude do Espírito para congregar a igreja diante dele. E foi oferecido os frutos do trabalho da igreja nesse dia, que foi quase 3.000 almas. Tinha ali 120 pessoas, os irmãos estavam em 500 pessoas, passou-se 10 dias de oração, ficou 120 pessoas, e aí então essas 120 pessoas receberam a plenitude do Espírito, foram unidas na alegria do Espírito e começaram a trabalhar. Já houve ali a pregação do Evangelho, e aí então quase 3.000 almas foram oferecidas para Deus como primícias do trabalho da igreja. É muito linda essa simbologia, irmãos. E a gente entende que a Páscoa lá atrás, ela representava a salvação proporcionada por Cristo, mas o dia de Pentecostes, esse dia representa a união alegre do povo de Deus diante do Senhor. E aí então tudo é oferecido a Deus como uma oferta agradável dos melhores frutos. Aplicação: o Espírito Santo foi enviado nesse dia para unir o povo de Deus no vínculo do amor e apresentá-lo a Deus como oferta agradável de louvor. Então o grande interesse de Deus é salvar e congregar o seu povo perante ele. Por isso, Páscoa e Pentecostes, que tem esse significado. Vamos aqui à terceira parte, o dia de Pentecostes. Primeiro tópico, Cristo Cordeiro Pascal. Segundo tópico, Pentecostes do Espírito Santo. Terceiro tópico, as primícias da igreja cristã. Subsídio teológico, letra A. Jesus morreu no dia da Páscoa, não apenas para trazer aos judeus salvação, mas para toda a humanidade. Repetindo a leitura, Jesus morreu no dia da Páscoa não apenas para trazer salvação aos judeus, mas para toda a humanidade. Visto que Jesus era o Cordeiro Pascal, então ele morreu no dia da Páscoa, porque a Páscoa para os judeus foi a libertação do Egito. Mas Jesus morrendo no dia da Páscoa, ele estava trazendo libertação do pecado original para toda a humanidade, não só para os judeus. Próximo slide, letra B. O Espírito Santo veio, olha que linda essa leitura, irmãos. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes para congregar o povo de Deus e apresentá-lo como oferta de adoração ao Senhor. Letra C, olha que linda essa explicação. Por incrível que pareça, não foram os judeus que receberam as primícias do Espírito Santo, mas sim a igreja. Como está em Romanos 8:23, Paulo fala, nós é que temos as primícias do Espírito. Também é a igreja que possui a plenitude do Espírito Santo, não são os judeus. É a igreja. O mundo é dividido em 3 grupos, judeus, gentios e igreja. E entre os judeus e os gentios é a igreja que é as primícias, que tem as primícias do Espírito, ou seja, o primeiro grupo a receber o discernimento das riquezas espirituais. O judeu não é espiritual e muito menos os gentios. É tanto que a Bíblia diz que o carnal não compreende as coisas do Espírito. Então a igreja é que tem as primícias do Espírito, foi o primeiro grupo na terra a receber discernimento das riquezas espirituais. Por isso que Paulo diz que nós temos as primícias do Espírito. A igreja que possui também a plenitude do Espírito, conforme João 1,16, o evangelista João ele escreve, nós temos a plenitude do Espírito. E também em Efésios, Paulo fala em 3:16 ao 19. Então, aplicação, as riquezas espirituais, a igreja, em relação, aliás, às riquezas espirituais, a igreja é as primícias de Deus dentre toda a humanidade. Aleluia! E nós chegamos ao final da nossa 14ª lição, do nosso trimestre, e com a lição em relação à Páscoa e o Pentecostes, eu concluo dizendo, Páscoa se celebra a salvação individual juntamente com sua família, e Pentecoste, a união alegre, comunitária do povo de Deus perante ele, como uma grande oferta de adoração ao Senhor. E esta é a vontade de Deus, irmãos. Salvar e congregar. Salvar e unir. Salvar
e alegrar mutuamente. Por isso, a importância de estudarmos e celebrarmos a Páscoa e também comemorarmos o Pentecostes. E eu convido você, domingo, a estar na igreja para aprender a lição 14 do nosso encerramento do trimestre e desejo que todos os irmãos sejam ricamente edificados. Compartilhe esse vídeo, deixa o teu ok e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.